Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a derrota do Grêmio, derrota por 5-3 contra o Atlético Paranaense, jogo em que o Grêmio, aliás, né, saiu vencendo por 2-1 no primeiro tempo, toma uma virada muito rápido no segundo tempo para o 3-2, né, o Atlético ainda faz o quarto, a gente encosta com o gol do Riquelme, 4-3 e na reta final toma o quinto para garantir a classificação do Atlético Paranaense, né? Então, infelizmente o Grêmio está eliminado e faz parte, não tem muito o que fazer. O próprio Atlético Paranaense já jogou a próxima fase e já foi eliminado pelo Novo Horizontino. Novo Horizontino que há uma ou duas temporadas atrás, aliás, temporada passada, o Grêmio, eu sempre confundo. O Grêmio foi eliminado pelo próprio Atlético Paranaense, na anterior tinha sido eliminado pelo Novo Horizontino. Então, as duas equipes que eliminaram a gente, de novo eu tô falando a gente, que eliminaram o Grêmio nas últimas duas copinhas, se enfrentaram e o Novo Horizontino levou a melhor. Só essa curiosidade aí. Mas, enfim, vamos fazer aqui a análise da partida. Vamos primeiro falar como é que foram os gols, né? São 8 gols, então para eu lembrar de todos é complicado. Mas o mais marcante é com certeza o gol do Gustavo, o primeiro gol, um golaço, que deve estar falando por aqui, ó. Aqui, ó. Foi um lançamento pro Gustavo, né? O Gustavo Nunes, um dos grandes destaques dessa copinha pro Grêmio. Ele domina no peito, dá um chapéu na marcação, arranca em velocidade, finaliza, bola tem um desvio na marcação, encobre o goleiro do Atlético e faz o 1-0, tá ok? O 2-0. Deixa eu ver aqui, pra ver se eu lembro. Aqui, lembrei. O Alisson recebe pela esquerda. O Alisson que já fez um golaço na fase anterior, né? Contra o Coimbra. Corta pro meio, faz aquele cruzamento que a bola vai fechando. O Cheirão entra e faz o gol de cabeça. O Cheirão que começou muito bem a copinha, mas depois que no terceiro jogo, quando o Riquelme se destaca bastante contra a Inter de Bebedouro, a partir dali os dois apagaram basicamente. O Riquelme com alguns lampejos maiores, mas o Cheron principalmente muito abaixo nas fases seguintes. Nesse jogo contra o Atlético, ele até faz o gol, começa bem a partida, a gente com 21 minutos já abriu 2-0, mas depois daqui o Cheron começou a errar tudo. O próprio Riquelme quando entra, logo quando ele entra no segundo tempo, ele entrega um gol, que ele erra o passe na saída de bola e o Atlético faz o gol. Então os dois muito mal na partida, tá? O Riquelme fez o gol, mas basicamente só compensou o gol que ele entregou. Deixa eu ver. A partir de onde já fala o gol do Atlético. Cadê o 2-1? Não tá falando aqui quando foi o gol do Atlético Paranaense. Mas enfim, foi um cruzamento da direita, se eu não me engano foi do João Cruz, que o técnico do Atlético Paranaense colocou ainda no primeiro tempo. Dois jogadores, um deles era o João Cruz. Acho que foi dois, tá? Mas o principal foi o João Cruz. Ele cruza para o Wallace é o atacante do Atlético Paranaense, que fez uma grande copinha, né? Faz o gol muito difícil, tá? Quando começa o segundo tempo, logo de início, o Atlético já empata. Cara, é difícil lembrar, são 8 gols, velho. Se tivesse escrito aqui, pelo menos. Velho, não tá falando como é que foi os gols do Atlético Paranaense. Mas enfim, de qualquer forma, teve um gol do João Cruz, que foi o quarto. Teve um gol do Chiquete, que é muito bom jogador, que foi o terceiro, se eu não me engano. Teve na reta final outro gol também. Cara, eu não vou lembrar como é que foi os 5 gols do Atlético Paranaense. Mas de qualquer forma, não tem muito o que falar, a gente tá eliminado, né? E o terceiro gol, né, do Grêmio, que foi o do Riquelme, um bate-rebate, a bola sobe pra ele, ele faz o gol quando já tava 4-2, vai pro 4-3. Vamos pro que interessa, os destaques do Grêmio aqui, tá? Só deixa eu citar alguns destaques do Atlético Paranaense. O zagueiro Marcão, muito bom zagueiro, tá? Sabe sair pro jogo, marca bem também. O Chiquete é muito bom meio-campista. O Dudu também muito bom meio-campista, jogou muito bem. O João Cruz entrou e mudou o jogo. Para mim é o melhor da partida, tá? O cara deu pelo menos 2 assistências, fez um gol, roubou um monte de bola, jogou demais.
sendo que ele entrou do banco, né? Ele estava no banco ainda no primeiro tempo. E o Wallace também. O Wallace também. Muito bem no jogo, muito bem na copinha, de uma forma geral. Destaques do Grêmio, o Cássio. Ele não tem culpa dos gols, tá? Ele fez uma grande defesa ainda no primeiro tempo. Não tô lembrando como é que foi direito, mas eu lembro que ele fez uma grande defesa. E no primeiro gol do Atlético Paranaense ali, eu acho que ele poderia ter defendido uma finalização muito próxima dele, né, do Wallace, mas acaba passando debaixo da perna dele e foi o gol do Atlético Paranaense. O Igor fez uma excelente copinha, tá? Eu acho que merece subir para o profissional. E como a gente já está eliminado, acho que é bom já citar quais jogadores eu subiria para o profissional para já serem aproveitados já no gauchão. Então, ó, o Cássio eu acho que não precisa. Acho que ele tem que ficar mais tempo na base ainda, até porque a gente está muito bem servido no profissional. E tendo o Kaique e o Grando, eu colocaria, além do Marquezinho, eu usaria o Marquezinho em um jogo, o Grando em outro, o Kaique em outro, e ia revezando esses três ao longo do gauchão. E quando eu já tivesse classificado, aí uso o Cássio, aí uso o Thiago Beltrame, uso o Felipe Schilling, eu não sei falar o sobrenome dele direito, mas o Felipe. O Igor, eu acho que merece subir pro profissional, tá? A lateral direito do Grêmio ainda é defasada. A gente tem quem? Tem o João Pedro, que eu gosto bastante. É muito forte fisicamente, muito rápido. O Fábio, não gostei da temporada dele, não gostei muito do que ele entregou. E só, então pode subir o Igor aí para ser pelo menos um terceiro reserva. Acho que pode ser aproveitado, inclusive, na frente do Fábio, porque logicamente o Igor tem um físico melhor, se machuca menos, é mais novo, é mais rápido, provavelmente, pelo que mostrou na copinha principalmente, marca melhor e também ataca bem. Então, na minha visão, o Igor pode entregar bastante no profissional para ser pelo menos um reserva do João Pedro, tá? Já que eu não gosto muito do futebol do Fábio. O Atos, mais ou menos, a gente deu muito azar, né? O Vieri se machucou, que era o capitão do time principal, o zagueiro. Aí entra o Carelli se machuca ao longo da copinha também. E acaba que entra o Atos, ou seja, o terceiro zagueiro que jogou. Terceira opção, né, de zagueiro que acabou jogando numa fase tão importante. Não foi mal na partida, mas também não se destacou tanto assim. Já o Lima fez uma excelente copinha, tá? Me surpreendeu, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, mas é bom zagueiro, sabe sair pro jogo, é rápido, marca bem, foi bem no jogo, tá? No jogo não, na copinha, o time inteiro do Grêmio começou bem e dormiu ao longo do segundo tempo, principalmente. O Fred não conseguiu participar tanto, mas eu acho interessante subir ele para o profissional. Os dois atacantes, tanto o Jardiel quanto o Fred, eu acho que merecem jogar pelo menos o gauchão. A gente não tem um... Sempre eu tô falando a gente. O Grêmio não tem um centroavante consolidado agora, né? Já que o Soares saiu. O JP Galvão ainda não provou nada. O André, não dá nem para saber se ele vai ser utilizado como centroavante ou pela direita, que o Renato usou bastante. E só, entendeu? Então tem que testar esses caras. Se nenhuma dessas opções derem resultado, aí vai atrás de algum centroavante. Eu acho que já poderia, inclusive agora, tá? Seria interessante trazer um 9. Bom. Mas de qualquer forma, o Fred e o Jardiel eu subiria. Acho que os dois merecem oportunidades. O Wesley, cara, o Wesley eu lembro que ele falhou contra o São Paulo já no profissional. Na copinha ele foi bem, tá? Mas nada assim surreal. Já o José Guilherme, sempre que entrou muito bem, tá? Eu me impressionei mais com o reserva do que com o titular. Se fosse para subir um dos dois, e eu subiria, seria o José Guilherme. Gostei muito da copinha dele, ataca bem, marca bem, é muito rápido, cruza bem, finaliza bem, é muito bom jogador, tá? Eu gostei muito do José Guilherme. No profissional já tem o Reinaldo e o Cuiabano. Eu subiria o José Guilherme, tá? É muito bom jogador. O João Araújo, eu achei ele muito parecido com o Danilo, ex-Palmeiras. É um cara que não prende muito a bola, é um cara que tenta ser um motorzinho de se distribuir para lá e para cá. Eu não sou muito fã desse estilo de jogo, eu gosto mais do cara que é cadenciado, pega a bola, tipo o Cheiron, só que o Cheiron acabou não apresentando um futebol tão bom a partir do mata-mata. Enfim, não é um estilo de jogo que me agrada, mas é um estilo de jogo parecido com o Danilo, ex-Palmeiras, tá no Nottingham Forest, então vale destacar isso daí do João Araújo. O Caio Araújo, cara,
Com a bola ele não se destacou tanto, mas raça teve de sobra, tanto é que todo jogo praticamente ele levou amarelo. É um cara que combate bastante no meio de campo, mas não vi um destaque tão grande assim nele. O Riquelme, cara, eu acho que seria interessante testar ele em alguns jogos no Gauchão. É um cara que sobra qualidade, tá? Tecnicamente é muito bom, mas é um cara que o que a torcida pegou muito no pé do Jean-Pierre é o que tem no Riquelme. É um cara que às vezes é meio muito de boa, sabe? Durante o jogo. Não à toa o gol que ele entrega é um passe meio perigoso, meio fraco, que acaba saindo o gol do Atlético Paranaense. O Riquelme, diferente do Jean-Pierre, é um cara que pisa mais na área, tá? Então é um cara que vai fazer mais gols se for utilizado, provavelmente, pela característica de jogo. Mas é um cara que em alguns momentos exagera, tá? Que nem na fase passada, quando mostrou muita qualidade contra o Coimbra, mas aí era subindo em cima da bola, era tentando dar chapéu. Às vezes ele abusa demais, mas é bom jogador. Acho que dá pra lapidar bastante ele, talvez já usar até nesse gauchão, em alguns jogos que já tiverem garantidos, pode colocar o Riquelme, que eu acho que vale a pena. O Alisson, eu comecei não vendo nada demais dele durante a copinha, mas a partir da fase mata-mata ele começou a se destacar bastante, tá? Aberto pela direita. Não sei como o Lian tinha subido pro profissional e o Alisson não. O Alisson é... Pô, é complicado falar isso porque é na base, né? Mas dá pra ver, o Alisson é muito mais jogador que o Lian, é muito mais completo. É um cara que cruza bem, finaliza bem, é rápido, tem um bom drible. Enfim, o Alisson é muito bom jogador, eu ficaria esperto nele. Seria talvez uma boa opção para subir para o profissional. Canhotinho que joga pela direita com qualidade, vai cortando para o meio, finaliza bem, usa bem, interessante. Já o Lian, cara, entrou muito mal no jogo e realmente eu acho que não merece subir para o profissional. Já teve até a oportunidade no principal. É um cara que tem um físico muito absurdo para um ponta num sub-20, ou até menos, né? Mas é um cara que toma decisão errada toda hora, finaliza mal, enfim, tem que treinar bastante ainda para, na minha visão, receber oportunidades. O Cheiron é muito bom tecnicamente, tá? Mas também é ele que perde uma bola que termina em gol do Atlético Paranaense. No geral, tem que lapidar mais, tá? Porque em alguns momentos ele tentava sair driblando na entrada da área e às vezes falta noção da importância do jogo e do lugar que ele tá ali no campo, né? Se ele perde uma bola ali é um perigo certo para a chance de gol do Atlético Paranaense. E ele perdeu uma, duas vezes a bola ali e do meio para frente perde uma chance. Que a bola, quando tava 3-2 ainda, a bola vem no pé dele, quase que na pequena área ele isola a bola, provavelmente até saiu do estádio. Ali era a chance dele se consagrar no jogo e dar a volta por cima dentro da partida. Acabou perdendo. E nessa fase final de mata-mata, quando a gente precisou do Cheiron, acabou não indo tão bem. Enfim, eu gosto do futebol dele, mas durante o mata-mata mostrou que ainda não é o momento de subir para o profissional. O Leandro entrou bem, tá? Foi a primeira partida que ele entrou praticamente, a não ser que naquele jogo contra o Inter de Bebedouro que fosse reservas. Talvez ele tenha jogado, mas eu acho que não. Porém, entrou muito bem na partida, tá? Gostei do futebol dele, só que ele só jogou essa partida. Então é difícil falar se merece subir ou não. Provavelmente não. Se não teve tantas oportunidades é por algum motivo. Gustavo Nunes tem que subir, muito bom jogador, ponta esquerda. Tem que ser aproveitado, cara, joga demais, tá? Joga demais. Me lembra muito a copinha que o Zinho fez e o Ferreirinha. É um jogador que joga ali pela esquerda e vai driblando todo mundo. Fez pelo menos 3 gols assim na copinha. Contra o Coimbra, contra o próprio Atlético Paranaense, que eu falei, o primeiro gol, que é uma pintura. Tem que subir, cara. Não tem nem muito o que falar. O Gustavo tem que subir. E o Jardiel nem se fala, o artilheiro da Copinha. Se a gente seguisse na Copinha, provavelmente ele seria o maior artilheiro da história da Copinha. Fez uma Copinha espetacular. Acabou que nesse jogo não foi bem, mas faz parte. Ele tinha feito gol em todos os outros jogos, até nos que ele começou no banco. Então o Jardiel também tem que subir. Então, conclusão final dos jogadores que tem que subir. Na minha opinião, Igor, Fred, José Guilherme. Aí, ó, José Guilherme. O Riquelme, mas não na mesma proporção dos outros, tá? Em alguns momentos utilizar ele. O Alisson, o Gustavo e o Jardiel. Para mim são esses os jogadores que já tem que subir para ser utilizado já no gauchão, tá ok?
Essa é a minha opinião. Os outros, na minha visão, podem continuar na base, até mostrarem que merecem uma oportunidade no profissional. Okay? É só a minha opinião. Logicamente vai ter gente que pensa diferente. Mas enfim, no geral é isso. Igor, Fred, se precisar de um zagueiro, o Vieri ou o próprio Lima foram bem. O José Guilherme, o Alisson, o Gustavo e o Jardiel. E talvez o Riquelme, ok? Porque é um poço de qualidade. É muito bom jogador, só às vezes exagera. Mas enfim, essa é a minha conclusão final dessa copinha. O mais importante da copinha, logicamente, é assistir os jogadores para revelar para o profissional. Até porque ganhar a copinha, o que? A premiação deve ser no máximo, sei lá, 200 mil reais? Não sei. É muito dinheiro? Logicamente. Mas para uma equipe profissional, isso daí é o salário de o quê? Um jogador? Então, o mais importante é revelar os jogadores. Vale muito mais a pena você revelar um Jardiel e daqui a pouco vender por 30 milhões de euros do que ganhar a copinha. Você pode ganhar 50 copinhas. Não vai dar o valor de vender um Jardiel por até 10 milhões de euros, sei lá. Nem se compara. Então, vale muito mais a pena revelar os jogadores. Infelizmente, a gente não chegou tão longe quanto merecia, até porque esse time do Grêmio vinha fazendo a melhor campanha, com certeza. Não vi nenhuma equipe que se destacar tanto quanto o Grêmio conseguiu. Porém, a defesa, nos momentos que mais precisava, deu pane, né? Contra o Coimbra abriu 2-0, conseguiu tomar um empate, depois ainda classificou. Contra o Atlético Paranaense, a mesma coisa. Abriu 2-0, não teve psicológico, não teve cabeça de segurar o placar. Então, qualidade tem, só que falta aquele algo a mais. Faltou, né? Para chegar mais longe. Faltou aquela catimba de segurar o jogo, não deixar o adversário encostar no placar. Tanto é que em questão de 5 minutos o Atlético virou o jogo no segundo tempo com 2 gols. Isso não pode acontecer, ainda mais em uma fase mata-mata. Mas de qualquer forma, a conclusão final é que a copinha foi muito positiva. Que nem eu falei aí, tem bons jogadores, que na minha visão já tem que ir inclusive para o profissional. Tá ok? O principal jogador do Grêmio na copinha é o Jardiel, não tem muito o que falar, né? O cara é o artilheiro da competição. Além dele, o Gustavo, principalmente, tá? Os dois grandes destaques dessa copinha pro Grêmio. E aí vem um pouquinho mais atrás o Alisson, o Lima, o Igor principalmente, o José Guilherme, o Riquelme, jogadores que, na minha visão, podem ser aproveitados no profissional. Ficou um vídeo longo? Ficou, porque a análise foi além do jogo, foi mais já pensando pro profissional, tá ok? A copinha acabou, mas amanhã já tem Gauchão, Grêmio Caxias. Vai começar o que interessa realmente, né, que é o futebol profissional. E é isso. Acho que esses jogadores não vão ser aproveitados, provavelmente, já amanhã. Mas ao longo do Gauchão seria interessante subir pelo menos algum desses nomes que eu citei aqui. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que você achou do desempenho do Grêmio na Copinha e qual foi o grande destaque para você. E é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.